É claro que Oscar Niemeyer dispensa apresentações, mas vamos apresentá-lo mesmo assim. Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer nasceu no Rio de Janeiro em 1907 e viveu até os seus 104 anos. Ele foi um dos maiores arquitetos brasileiros, considerado uma das figuras-chave no desenvolvimento da arquitetura moderna e pôde deixar mais de 600 obras espalhadas pelo mundo. Mas vamos começar do início da biografia desse arquiteto icônico. Niemeyer estudou na Escola Nacional de Belas Artes, que hoje em dia é a atual UFRJ, e formou-se 5 anos depois, obtendo o diploma de engenheiro arquiteto. No ano seguinte, Oscar iniciou sua vida profissional no escritório do arquiteto e urbanista Lúcio Costa, que realizou o projeto do Plano Piloto de Brasília. Em 1937, o primeiro projeto de Niemeyer foi construído, a Obra do Berço, no Rio de Janeiro. Em 1938, ele projeta a casa de Oswald de Andrade, o poeta e escritor, em São Paulo, além de um hotel na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Em 1940, Juscelino Kubitschek, o então prefeito de Belo Horizonte, encomenda a Oscar Niemeyer uma igreja, uma casa de baile, um clube, um hotel, que não chegou a ser construído, e um cassino, o qual se tornou o Museu de Arte da Pampulha em 1957. Então, ele faz o projeto do Conjunto da Pampulha, inspirado nas concepções do suíço Le Corbusier. Sendo uma das primeiras obras do arquiteto, ele aproveitou a oportunidade de desafiar a monotonia que rodeava a arquitetura contemporânea, utilizando da liberdade plástica que o concreto armado permite, dando início à sua arquitetura de curvas que o caracteriza até hoje. Em 1942, ele faz a Casa da Lagoa Rodrigo de Freitas. Em 1945, é convidado para projetar o edifício da Organização das Nações Unidas, ONU, em Nova York. Em 1951, ele projeta o Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Em 1954, Niemeyer participa do projeto de um conjunto de edifícios para o bairro Hansa, como parte do programa de reconstrução de Berlim, na Alemanha. Além disso, também projeta o Museu de Caracas, na Venezuela. Em 1955, ele funda a revista Módulos, no Rio de Janeiro. Em 1956, Oscar Niemeyer é convidado por Juscelino Kubitschek para projetar o prédio público de Brasília, a cidade planejada que se tornou a capital do Brasil em 1960. A obra inclui o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, o Palácio da Alvorada, o Palácio do Itamaraty e a Catedral de Brasília. Essa obra também foi a que deixou Niemeyer mais famoso e, portanto, uma das mais importantes. A Catedral de Brasília é um dos projetos mais renomados do portfólio de Niemeyer. São 16 colunas de concreto que se convergem num círculo central. Cada uma delas tem 42 metros de altura e, ao todo, pesam 90 toneladas. A área circular ocupada pela Catedral de Brasília é de 70 metros de diâmetro. Afinal, o edifício é uma verdadeira obra de arte, com uma arquitetura atrativa de dentro para fora. O projeto garantiu ao arquiteto o Prêmio Pritzker em 1988, o maior reconhecimento para profissionais do ramo. Para a Catedral de Brasília, Niemeyer procurou encontrar uma solução compacta que se apresentasse externamente de qualquer ângulo com a mesma pureza. Vem daí a forma circular adotada, que além de garantir essa característica, oferece à estrutura uma disposição geométrica, racional e construtiva. Em 1963, recebe o Prêmio Lenin da Paz, na União Soviética. É nomeado membro honorário do American Institute of Architects dos Estados Unidos. Em 1965, o golpe militar. Niemeyer pede demissão da Universidade de Brasília e viaja para Paris. A demissão, juntamente com mais 200 professores, é causada pelo golpe militar, que
torna evidente a dificuldade em viver e trabalhar no Brasil. Viaja então a Paris para visitar a exposição Oscar Niemeyer, LACTEC de Brasília, no Museu de Arte Decorativa do Palácio do Louvre. Recebe a medalha Jules Curry e o Grande Prêmio Internacional da Arquitetura e da Arte da revista L'Architecture de Jory. Em 1977, Niemeyer vai para o exílio da França. A ditadura militar dura até 1985. Durante o exílio, trabalha em diferentes projetos para vários países. Para isso, ganha do então presidente francês, Charles de Gaulle, uma licença especial para poder trabalhar no país com todos os direitos de um profissional francês. Em 1971, sai do Partido Comunista Francês e primeiro passo no desenho de mobiliário. Dizem que a minha arquitetura não é funcional. Já saí do Partido Comunista Francês e 10 anos depois vieram pedir-me para projetar a sede do Humanité. Se não funcionasse, não me chamariam novamente. Palavra de Oscar Niemeyer no jornal O Estado de São Paulo, em 1998. Em 1972, abre seu escritório no Champs-Élysées, em Paris, e projeta a Bolsa de Trabalho de Brooklyn e o Centro Cultural de Le Havre, em França. O retorno ao Brasil, em 1980. Nos anos 80, depois de mais de uma década, o arquiteto retorna ao Brasil. Criou o Memorial do Atacá em 1980 e o Museu do Índio em 1982, ambos em Brasília. Já o prédio da Rede Manchete de Televisão, em Fortaleza, Ceará, foi criado em 1983. Em 1983, Oscar Niemeyer realiza a primeira retrospectiva de sua obra, no Museu de Arte do Rio de Janeiro. Mesmo ano em que projeta com Darcy Ribeiro o sistema de escola pública chamado de CIEP, Centro Integrado de Educação Pública. Em 1984, projetou o Sambódromo do Rio de Janeiro e em 1985 fez o projeto do Panteão da Pátria na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Em 1987, projeta o Memorial da América Latina, na cidade de São Paulo, e o edifício sede do jornal Humanité, em Paris. Em 1988, na cidade de Chicago, recebe o Prêmio Pritzker da Arquitetura. Em 1991, projeta o Museu da Arte Contemporânea, no Rio de Janeiro, e o Parlamento da América Latina. Em 1996, projeta o monumento Eldorado Memória, doado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. No mesmo ano, é finalizado as obras do Museu da Arte Contemporânea e acontece sua inauguração. Em 1999, projeta o novo Parque do Ibirapuera e o Setor Cultural de Brasília. Com a chegada dos anos 2000, cria o Auditório de Ravello, na Itália. Publica também seu livro de memórias em Londres. Em 2001, projeta o Museu do Cinema Brasileiro, no Rio de Janeiro, Aqua City Palace, em Moscou, e o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, conhecido também como Museu do Olho, que mais tarde, em 2002, foi inaugurado. Em 2003, projeta o Serpentine Gallery no Hyde Park, em Londres. Inicia também, em Brasília, a construção da Biblioteca Nacional e o Museu Nacional, ambos parte do setor cultural de Brasília. Em 2005, projeta o Parque Aquático Potsdam, na Alemanha, e o Complexo Administrativo da Hidrelétrica de Itaipu. Em 2006, projeta o Centro Cultural Principado de Astúrias, na Espanha, e o Memorial Leonel Brizola, no Rio de Janeiro. No mesmo ano, o arquiteto se casa com Vera Lúcia, com quem mora num apartamento no Ipanema, no Rio de Janeiro. É inaugurado também o Complexo Cultural da República, em Brasília, com o Museu Nacional Onestino Guimarães e a Biblioteca Nacional Leonel de Moura Brizola, formando um dos maiores centros culturais do país. Em 2007, ano de seu centenário, assume junto com o governador José Roberto Arruda o compromisso de projetar a sede do Arquivo Público do Distrito Federal e o Museu da Imagem e do Som, ambos na cidade de Brasília. Projeta também a Universidade de Ciências e Informática em Cuba e o Centro Valparaíso, no Chile.
Em 2008, visita a cidade de Brasília e lança no Museu Nacional o terceiro número de sua revista de arquitetura Nosso Caminho. Projeta também o Teatro Puerta de la Música de Rosário, na Argentina. Em 2010, inaugura a cidade administrativa de Minas Gerais, curvas, concreto armado e o maior prédio suspenso do mundo. A cidade administrativa é considerada o prédio mais ousado do arquiteto. Em 2012, o estado de saúde agrava-se e casualmente foi internado várias vezes, levando Assim, nós concluímos que Oscar Niemeyer foi elogiado e criticado por ser um escultor de monumentos, mas também foi um grande artista e um dos maiores arquitetos de sua geração por seus partidários. Oscar Niemeyer é considerado o arquiteto que, plasticamente, mais influenciou os arquitetos brasileiros. A ele é atribuída a introdução da curva à arquitetura moderna universal. A arquitetura moderna mundial era cúbica, reta e muito prismática. O Niemeyer, nos anos 40, introduziu a linha curva, atribuída à mulher brasileira e à paisagem local. O traço curvilíneo do arquiteto pode ser percebido na forma da Igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha, em Minas Gerais, nas marquises e nos pilares presentes nos prédios de Brasília. Ao observar os projetos assinados por Niemeyer, é difícil dissociar a arquitetura da arte. Esses dois elementos encontram-se misturados nas obras do arquiteto e destaca a importância dele no processo de integração das artes, característica da modernidade brasileira.